Muito bem, queridos irmãos. As leituras de São Paulo aos Gálatas são leituras muito profundas, muito bonitas. Valeria a pena muito uma reflexão aprofundada. Eu não vou me ater a elas hoje em modo especial, mas vou trazer somente alguns aspectos para sublinhar aquilo que eu queria hoje meditar com vocês, refletir com vocês, que é o tema central hoje da nossa meditação, da nossa reflexão, que é uma promessa, que é baseada numa promessa. Nosso Senhor aqui fez uma promessa, que todo aquele que pede, Ele vai dar. Que todo aquele que busca, vai encontrar, vai achar. E todo aquele que bate, a porta vos será aberta. E aí depois ainda Jesus ele dá um exemplo, olha, ele é petulante, né? Ele fala, ó, vocês que são maus, né? Essa já é uma coisa meio assim, né? Quem disse que eu sou mau, né? De repente você fala, poxa vida, eu dou aqui a minha vida, dei meu sangue para criar meus filhos, né? Tô aqui, me mato, não saio da igreja e Jesus me chama de mau, né? Vós que sois maus, sabeis das coisas boas, vossos filhos. Quanto mais eu, né? Se um filho pede peixe, tem alguém que vai dar para ele um escorpião, uma cobra? Dá uma cobra, uma serpente? Não, né? E se alguém pede um ovo? Um ovinho frito, um ovinho cozido, seja um ovo de qualquer espécie, qualquer jeito. Você vai falar, você vai dar um escorpião para ele? Não. Então, poxa, se você quer ruim, sabe, da coisa boa, quanto mais o vosso Pai do céu, e aí conclui, né, típico de Lucas, dará o Espírito Santo a quem vos pedir. Então aqui ele já dá uma linha de leitura e aquilo que é necessário pedir, que é a graça do Espírito Santo. E aí eu entro naquilo que é fundamental na nossa vida de fé, que não é só pedir o Espírito Santo, mas pedir no Espírito Santo. Então qual que é a primeira coisa fundamentalíssima para a gente pedir algo? Você pede alguma coisa por quê? Porque você quer? Também, né? Às vezes a gente pede porque quer. Isso é uma coisa que, de repente, Deus não é que dá muito, né? Tem gente que acorda e fala assim, por favor, Jesus. Eu não sei se eu vou falar aqui um MC que me vem na cabeça, que é o moderno dos tempos de hoje, mas não sei nem se está vivo, né? Jesus, por favor, me dá um ingresso para mim ir no show do MC Kelvin. Nossa, Senhor, eu quero ir na balada de funk, Jesus. Eu desejo, tá? Eu quero, né? Você pode até ganhar, mas não sei se é Jesus que deu, né? Ou de repente você fala assim, Senhor Jesus, eu acordei na abstinência hoje, eu tô na abstinência, Senhor, eu não consegui comprar minha bucha de maconha, Jesus. Por favor, dá um jeito, eu preciso, senão eu vou ficar doido, Deus, vou ficar doido, né? Ou de repente você é uma pessoa casada, de repente sua esposa não está te dando muita atenção, você está meio assim na abstinência, de repente você encontrou uma amiga, né? No trabalho, que está te dando atenção. Aí você começa, oh Deus, por favor, faça com que essa mulher largue do marido dela, que eu prometo que eu vou largar da minha para ficar com ela, Jesus. Eu prometo, eu te peço, eu estou te pedindo com todo o meu coração, eu te peço isso com todas as minhas forças. Mas isso aqui não é um pedido, né? É o que você quer, mas não é que você necessita, já tem a tua. Mas a minha não é que nem aquela. Você podia ter escolhido, né? Tem um pastor evangélico, né, que ele prega bastante para casais. E ele falou uma coisa que é totalmente fora da teologia e não tem nada a ver com... É errado o que ele fala. Porém, é engraçado, porque ele fala assim, ó, Deus, no começo do mundo, fez o homem e fez a mulher. Fez um para o outro. Colocou os dois para viver junto. Aí depois a mulher
pegou, né? Pecou, induziu o homem a pecar, né? E aí deu aquela lambança, eles foram expulsos do paraíso. Aí segundo ele fala assim, aí Deus olhou e falou assim, quer saber, meu? Eu fiz e fez uma, não deu muito certo, eu vou fazer um montão e uma montona. E assim eles podem escolher, né? Eles podem escolher, aí a responsabilidade é dele, né? Não é minha, né? Eu fiz um montão de mulher e um montão de homem, né? Pode procurar, pode caçar, pode, não gostei desse, vai ter uma vez, eu não gostei desse, e assim por diante. Então você pode escolher um montão, né? Só que eu sempre falo, às vezes é uma faca de dois gumes, você pode até escolher, né? Mas tem que ver também se você vai ser escolhido, né? Por isso entra toda a arte do chaveco, etc, etc. Então quer dizer, nem tudo que a gente pede é necessário. Então, assim, não é tudo que a gente quer, assim, literalmente falando, né? Às vezes acontece, né? Eu já dei o testemunho aqui uma vez que eu estava vindo aqui na Celso Garcia e falou, Jesus, não gostaria de tomar uma coca gelada. Ele foi lá e me arrumou lá um pouquinho de coca gelada, mas não é que nossa, é uma coisa super necessária, né? É uma coisa que ele deveria dar. Vou morrer se eu não tomo um copo de Coca-Cola gelado. Não, é um capricho, né? Por exemplo, dou outros exemplos de capricho, né? Eu não sei, quem trabalha fora, né? Às vezes trabalha fora, de repente você sabe, de repente o marido e a mulher trabalham fora, mas sabe que naquele dia o marido vai chegar antes e você deixou a louça da janta em casa. Você fala assim, eu não podia chegar em casa e a louça tá limpa. Você não faz esse tipo de pedido, né? Ou senão de repente você tá cansado, fadigado, chegou do trabalho, poxa vida. Aí de repente você gosta, não sei, você gosta de comer, sei lá, um bife frito acebolado com arroz e feijão, e uma saladinha talhadinha com alface e tomate. Aí você trabalhou o dia inteiro e você fala assim, tomara que eu chegue em casa minha mulher tenha feito um arroz e feijão com bife e salada de alface com tomate. Tá bom, é um desejo, né? Não é, nossa, se tiver lá um arroz requentado ou alguma outra coisa, dá para viver, né? Então o que é necessário para a gente pedir, buscar, bater? A palavra falou, né? Olha aqui. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para oferecer. Então aqui ele apresentou uma necessidade. Meu Deus, meu amigo chegou de viagem, me pegou desprevenido e eu não tenho pão para dar para ele. Ele falou, e agora? A padaria está fechada, a padaria fecha às 10. Agora é meia-noite, né? Poderia ir no Extra, que é 24 horas aberto. Poxa, mas meu carro tá quebrado. A única coisa que eu tenho é meu amigo aqui do lado, meu vizinho. Vou lá bater nele, é meu amigo, né? E aí ele vai e bate. Só que ele fala, meu cara, dá licença, velho, eu tô cansado, deixa eu dormir. Mas aí o que Deus fala? O que a palavra fala? Mas se você incomodar ele, porque você necessita, seguramente ele vai te dar. Olha só que interessante. Seguramente ele vai te dar. Então a primeira coisa, gente, para nós fazermos um pedido a Deus, nós precisamos passar pelo critério da necessidade, para ver se eu realmente preciso. Ok? De repente você fala assim, nossa, eu queria tanto um tênis novo, né? Um tênis, sei lá, da última moda que nasceu, não sei quais são os tênis. Tem um tênis aí da última moda? O Jordan, Nike, né? Nike, Jordan, a última moda, tem todo mundo usando o Nike Jordan. Aí, poxa Deus, eu quero um Jordan. Você precisa, meu? No meu tempo tinha o Lecheval, né? A gente chamava de lixoval, porque dava um chulé da moléstia, né, cara?
Quando nós ia jogar bola, nós queríamos chuteira, né? Mas os pobres jogavam bola de quichute. E quando chegava em casa com quichute, rapaz, a mãe dava uma quichutada na poupança, né, cara? Porque o negócio deixava tudo marcado. Era 3 jogos de bola, os cravinhos do quichute já estavam tudo gasto, né? Vocês lembram disso, gente? Quem tem mais de 40, 50 anos sabe bem do que eu tô falando, né? O molecado do dia de hoje não tem nem ideia do que é isso. Mas, enfim... Então não é... Será que é necessário? Se eu já tenho algo, será que é necessário? Já pensou se isso aqui falasse assim, poxa vida, eu tenho só pão aqui em casa, tenho manteiga, mas não tenho requeijão, não tenho presunto com queijo, né? Se ele é nordestino, é meio humilde, poxa vida, não tenho a mortadela aqui, vou pedir pro vizinho a mortadela. Por mim, vai te catar, meu. Já tô dormindo, rapaz. Vai caçar o teu caminho. Mas o cara não tinha o necessário. O pão significa o necessário. O pão significa a essência. Tanto é que a Eucaristia vem na espécie de pão. Tanto é que quando Jesus, né, no Antigo Testamento, Jesus multiplicou, fez churrasco, né? Cordoniza e tal. Mas no Novo Testamento, assim, Jesus multiplicou pão, né? Apesar que tinha uns peixinhos também, né? Jesus é fitness, né? Churrasco de peixe, tudo mais. Tudo bem, né? Assim, ele cuidava da forma e também dos filhos seus. Assim, okay? E também porque lá era região de mar, viu? Não tem nada a ver. E Jesus gosta de carne também. Mas tá bom. Deixando de lado essa conversa. Aqui a gente precisa se perguntar. Poxa, era necessário? O que eu preciso, o que eu estou pedindo é necessário? Porque se for necessário, meu irmão, Deus já quer te dar. Ele só quer esse ato de humildade para que você peça, clame. Se eu clamar, se eu orar, Deus vai me dar. Deus vai derrubar tudo aquilo que impede para me dar. Por quê? Porque já está no coração de Deus o desejo de te dar algo. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. Uma mãe que vê um filho falando assim: "Ô mãe, tô com fome. Você não tem nada para mim comer?" Aí a mãe vai lá desesperada na despensa, não tem nada no armário, percebe que não tem nada para oferecer para o filho. Aquela mãe chora. E antes do filho pedir a comida, você acha que a mãe já não percebeu a necessidade? Quando o filho fala: "Mãe, tô com fome", a mãe já estava procurando o que comer para o filho já faz tempo. A mãe já estava desesperada em dar aquilo que o filho pedia. É a mesma coisa a Deus. Deus é o primeiro a desejar dar aquilo que nós necessitamos. Então o primeiro critério o primeiro e talvez o único critério para mim receber as graças e as bênçãos de Deus é perceber se eu necessito. Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, para nós, para ver se aquilo que nós viemos buscar como graça entra no critério de necessidade. Amém? Bom, primeira coisa que eu precisava perguntar também, antes de fazer isso, antes de falar o que eu vou falar agora, eu preciso saber: você tem algo no teu coração? Você trouxe aqui um pedido, uma intenção hoje para Jesus? Você trouxe uma necessidade? Trouxe mesmo? Você quer algo de Deus? Deus quer que você peça, meu irmão. Se você não pensou nada em pedir para Deus até o exato momento, pensa agora, né? Pensa aquilo que você tanto deseja, porque agora a gente vai fazer um discernimento para ver se é necessário, para ver se realmente é importante. Porque se for, fica tranquilo, meu irmão, hoje você vai receber essa graça que você está pedindo. Mas certeza, é matemático, gente. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E muitas vezes graças também tem o seu tempo e o seu momento, viu, gente? Mas graça dada é graça dada. Por exemplo, eu me lembro que quando eu senti o desejo de sacerdócio,
Eu senti a confirmação no meu coração. Poxa, eu vou te fazer sacerdote. Mas não é que eu senti isso hoje e no outro dia eu fui lá no cardeal e falei, pode me ordenar? Né? Precisou anos. Precisou a perseverança, precisou a constância. Mas a graça já foi dada 10, 11 anos atrás. Quando eu senti aquele desejo. Dá para entender? Muitas vezes, a promessa, a graça de Deus, ela é dada, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. É como uma mulher grávida. Ela nunca percebe estar grávida no dia, no momento da gravidez. Não é que ela acabou de namorar com o marido dela e ela falou, nossa, tô grávida. Ela sai da relação amorosa, da relação íntima com o marido e fala, tô grávida. Bom, pelo menos, quer dizer, não posso ver, né? Nunca vi. Eu ia falar nunca vi, né? Mas é óbvio que nunca vi. Mas nunca vi alguém chegar pra mim e falar, nossa, padre, olha, eu naquele dia, naquele momento que eu namorei com meu esposo, com a minha esposa, eu senti no meu coração que eu fiquei grávida. Eu acho que existe situações assim, claro, né? Mas normalmente não. Não é que, poxa, fiquei grávida. Então, assim, muitas vezes você não percebe, a graça já foi dada pra você. Né? Mas é como aquela musiquinha do El Chan, né? Depois de 9 meses você vai ver o resultado. Né? Não é agora. Você tá grávida, Deus deu a bênção. Mas não é agora que você vai ver, é talvez daqui 9 meses. Mas de fato a graça foi dada. A graça foi dada. Então, gente, não tem assim modo de Deus não dar aquilo que nós necessitamos e se nós perdimos em conformidade a Ele. Amém? Então fala assim pro irmão que está do seu lado. Amém? O que acontece também muitas vezes? Eu estou enrolando para entrar, né? Mas é porque tá vindo na minha cabeça e preciso falar. O que acontece muitas vezes? Existe também o aborto da graça. Às vezes Deus dá graça, você tem a certeza de ter recebido a graça, mas pela impaciência de querer ganhar o filho com 7 meses, 6 meses, ou até com 3 meses, você não vai minha graça, a graça não vem, e começa a relaxar, e aí você aborta a graça de Deus. Tem também isso. Às vezes Deus já deu a graça, mas a gente aborta a graça de Deus. Me faz lembrar muito do irmão Dário, né? O Du conhece muito bem. Um irmão travesti que nós acolhemos, que ele chegou na nossa casa, ele tinha 7 anos de AIDS. AIDS, vocês sabem que é incurável. Quando acontece uma graça, de um milagre, de uma cura de AIDS, é milagre. De fato, porque tudo aquilo que a ciência não consegue resolver e que Deus resolve, é tido como milagre. E aí ele tava lá carpindo em casa, e de repente ele não tava muito acostumado com a enxada, deu uma enxadada no dedo, né? Naquele tempo a gente era mais pobre do que é agora, então não tinha sapato. Deu lá uma bicada e falou, putz, agora vai ficar aqui sangrando esse negócio. Depois de 3 dias, o tampão do dedo cicatrizou. Ele falou, que estranho. Por causa da questão da AIDS, demorava muito para cicatrizar o machucado dele. Às vezes 15 dias, 20 dias, dependendo, né? E aí ele percebeu que foi com 3 dias. Foi pro Emílio Ribas fazer o exame de rotina da AIDS. Primeiro resultado, vírus indetectável. Volta daqui 15 dias. Aí 15 dias, vírus indetectável. Não é possível, cara. 7 anos de coisa. Vamos ver se está incubado aqui. Fizeram lá um exame ainda mais sofisticado para ver se o vírus estava incubado. De fato, vírus indetectável. Chegou no 4º exame, vírus indetectável de novo. A médica falou, ó, por 7 anos você teve AIDS. A gente não sabe explicar o que está acontecendo com você aqui, mas está tratando do seu vírus indetectável. Você pode até processar agora o Emílio Ribas, porque ele falou que por 7 anos te fez tomar coquetel, te fez cuidados, te tratou como um aidético, mas de fato você não é um aidético. Então você pode processar. Ele falou, não, meu filho, eu não vou processar, porque eu sei quem fez essa obra na minha vida. Foi o Senhor Jesus. Amém? Milagre, graça acontecida. Não nem precisou pedir. Dá para entender o que eu quero dizer? Às vezes a gente não precisa nem pedir, Deus sabe. Só que o que aconteceu? Esse irmão, depois de um tempo, ele teve uma recaída. Depois que ele teve essa recaída,
que aconteceu? O vírus voltou. Muitas vezes isso pode acontecer. Porque assim, meu irmão, não é que graça é de graça. Toda graça é de graça, mas assim, a gente precisa tutelar por ela. Dou um exemplo. Deus dá um homem da tua vida. Nossa, esse é o homem que eu sonhei que Deus me deu. Aí, você, em vez de cuidar desse homem, quer viver como solteira. Vive na balada. Usa a roupinha que parece que é da tua irmã de 3 anos de idade, né? É apertada, parece que você tá... Fica provocando os outros. Troca mensagem com quem não deve. Fica no site de relacionamento. Aí, meu amigo, quando o cara dá um pé na tua poupança, você vai... Deus não me ama. Eu pedi, ele me deu, depois ele foi embora. É lógico, jumenta. Deus te dá graça, mas você não cuida da graça. E vice-versa. A gente precisa cuidar da graça. A graça é de graça, mas precisa ser cuidada. Precisa ser zelada. Não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas que ganharam, a maioria, pelo menos acho que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena estão mais pobres agora do que quando ganharam na Mega Sena. Por quê? Porque não sabe lidar com tanto dinheiro, né? O pobre coitado ganhava R$1.000 lá por mês, 2 pau por mês, comia tudo racionadinho. Aí de repente tem milhões. Aí ele endoida das ideias e aí começa a gastar, não sabe como gastar, de repente se vê mais pé rapado do que quando ganhou a coisa. Melhor não ter ganhado. Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Que a graça também precisa ser zelada. Tá bom. Vamos lá, porque já tô rolando bastante, né? Então vamos ver agora, gente. Eu queria que vocês pudessem, que nós pudéssemos refletir profundamente e nós pudéssemos entender o que é preciso para que eu receba a graça e para que eu tenha essa graça de Deus na minha vida. Já falei tudo que você deve fazer para tutelar a graça e para não abortar a graça. Agora, o que é necessário para me obter a graça? Primeira coisa, irmãos, é eu reconhecer necessitado da graça, mas eu preciso reconhecer de verdade. Por exemplo, às vezes nós somos miseráveis, temos as nossas pobrezas, temos as nossas fragilidades, mas a gente tem vergonha de mostrar quem a gente é ou não é? A gente não quer fazer com que as pessoas conheçam a nossa fragilidade. E às vezes a gente até esconde de Deus. Você pega uma pessoa que é viciada, ela fala, não, eu não sou viciado, eu paro de usar droga quando eu quero. Mas não é verdade. Não é melhor falar, olha, eu sou um rendido escravo desse negócio, me ajuda, Deus. Então assim, eu preciso reconhecer, mas reconhecer profundamente, sem manipular, sem encontrar jeitinho, sem dar manobra para minhas coisas. Segunda coisa, é isso que o Tarcísio falou. Eu quero para um ego meu, ai, puxa vida, vou pedir a Deus muito dinheiro, porque, sei lá, de repente, sei lá, você vai fazer uma retratação facial, beleza, né? Mas não, eu quero fazer uma plástica porque meu nariz é muito achatado e eu quero que ele seja fininho. Meu, tá caindo aqui a pelanca, quero esticar. Aí, sei lá, tô com um problema aqui, tô com os pés de galinha aqui, então vou... Não, irmão, não sei, isso é necessário mesmo? Ou é para minha vaidade? Então eu preciso perguntar, o que eu quero? Vai glorificar a Deus? Quem olhar para a tua bênção vai falar, nossa, glória a Deus? Por exemplo, eu contei aqui a cura do irmão que foi curado pela AIDS. O que vocês fizeram? Oh, glória a Deus, aleluia, que bênção. Ou seja, a graça que Deus realiza faz com que os outros e que você também louve e glorifique a Deus. A bênção que eu quero, vai glorificar a Deus? Ou vai fazer você ficar preocupado, né?
Oh, meu Deus, minha filha de novo. Com aquele bandido drogado. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Com aquele cadeieiro. Com aquele isso, com aquele aquilo. Não está glorificando a Deus. Está dando preocupação, está dando angústia. Não é. Então eu preciso perguntar o que eu quero. Vai glorificar a Deus? Vai enaltecer o nome de Deus? Vai exaltar nosso Senhor? Segunda coisa, terceira coisa, na verdade. Aquilo que eu necessito, já falei, é por vaidade, é para glorificar a Deus. E aqui entra numa coisa que é muito importante, que às vezes a gente descarta. Uma necessidade vital, uma cura física mesmo. Porque tem duas coisas, meus irmãos. Ou você é um Padre Pio, né? Ou Deus permite certas doenças, até para nós glorificarmos e espiarmos a nossa carne, estarmos mais unidos a Cristo Jesus. Padre Pio, por exemplo, Padre Pio, quando ele fala, pedi recebereis, batei a porta vos será aberta, procurar acharei, ele fazia essa oração todo dia, mas ele não pedia para ele pedia para os filhos dele. E de tanto ele pedir, Deus fez ele receber as chagas de Cristo. Entende? Para que ele fosse uma vítima de expiação na sua carne. Tanto é que Padre Pio ele fala, eu sofro quando não sofro. Eu sofro quando não sofro. Então dá para entender? É um pedido que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Por exemplo, nós sempre falamos, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Irmão, toda enfermidade, né? Exceto essas exceções que eu acabei de falar, exceto essas exceções, toda enfermidade não é para Deus, não é de Deus. Deus não fez a enfermidade. Deus não criou a morte. Então assim, Deus quer curar uma necessidade física tua. Se você tem necessidades físicas, Deus vai curar, Deus vai libertar. Eu me lembro uma vez, não sei se vocês conhecem o filho do Ricardo, o Gabrielzinho. Ele vivia com a unha encravada. Direto com a unha encravada e chorava, né? Porque machuca a unha encravada, não? E aí, o Ricardo chegou, estava com o Padre Jean-Pierre. Estava eu, Padre Jean-Pierre, nesse dia, Cacilda. Eu me lembro muito bem que o Ricardo falou assim, ô padre, dá uma bênção no pé do meu filho aqui para ver se ele seja curado da unha encravada. E eu lembro que o Padre Jean-Pietro fez assim, tocou assim no pé da criança e falou assim, Jesus, faz crescer direito essa unha do jeito que tem que nascer, do jeito que tem que crescer, do jeito que você pensou. Traçou o sinal da cruz, né? Aí, obrigado. Sorry. O Padre Pietro fez meio assim, né? Tipo, você tá me pedindo aqui para curar a unha encravada, pelo amor de Deus, né? Porém, de fato, depois daquele dia, o Gabriel nunca mais teve a unha encravada. E até hoje ele não teve a unha encravada. Dá para entender que o coração, a fé, é necessário. Uma criança de 6 meses, poxa vida, machuca, né? Ela não tem nem consciência de expiação, né? Deus não quer que ela sofra. Apesar que você vai falar, então padre, por que tem criança que sofre? É porque ele quer ser manifestado, ele quer falar algo para nós, para quem está próximo, para quem está ao redor. Mas não tem um fim naquela criança. Dá para entender, gente? Vocês estão entendendo? Sim? Sim ou não? Outra coisa também que é importante para quando a gente for pedir algo para Deus. A gente precisa pedir em oração. Porque o pedido a Deus é uma oração. O pedido a Deus é uma relação que eu tenho com Ele. E se eu tenho uma relação com Ele, se eu estou profundamente unido a Ele, eu quero agradá-lo. E a necessidade dele se torna minha necessidade. Pedidos para minha santificação pessoal, por exemplo. Uma coisa que você não
Deus não vai negar para você se você pedir com o coração. Ô Deus, me dá perseverança para me meditar melhor a tua palavra. Fica tranquilo que Deus vai te dar essa graça. Ô Deus, me dá a graça de eu rezar o terço todo dia, Nossa Senhora, porque quando eu rezo eu fico melhor. Fica tranquilo, Ele quer dar isso para você, não tem como Ele não dar. Você falou, Jesus, eu queria ter tempo livre para vir te adorar, para ficar mais diante do teu sacrário. Fica tranquilo, Deus vai dar um jeitinho para arrumar isso para você. Porque são coisas que glorificam o nome de Deus e faz bem para você. E vai mudar a tua vida. E a tua vida mudada vai glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para entender? Então por que eu, muitas vezes, até pedindo coisas para minha santificação, eu não consigo? É porque muitas vezes nós não exercemos o dom e a graça da virtude. Às vezes eu também preciso dar do meu, né? Deus dá os seus 99 passos, mas eu preciso dar o meu 1. Não sei se vocês já viram aquela imagem de Michelangelo de Adão e Eva, né? Adão e Eva não, Deus e Adão. Deus, ele tá assim, com o dedo em Adão, né? E aí Adão tá assim, né? Ai Deus, eu quero tua ajuda. Parece até um pouco estranho, né? Mas é assim, de fato ele tá assim, né? Deus tá... E ele tá assim. Bastava ele fazer assim, ó. Que ele tocava a Deus, mas ele tava assim. Bastava ele fazer assim. Então quer dizer, Deus também quer que você pelo menos faça isso. Deus quer o pouquinho que cabe a você, faça. O pouquinho que cabe a nós, façamos. Deus quer esse pouquinho de nós. Dá para entender? Eu estou falando isso, gente, porque eu queria que a gente pudesse realmente clamar a Deus hoje. Que a gente pudesse realmente abrir o céu com as nossas orações. E pedisse a Deus as bênçãos, as graças que nós precisamos. Eu não sei qual é a graça, qual é a bênção que você veio buscar aqui. Mas o que eu sei, que eu estou certíssimo é que Ele quer te dar. Se isso está no coração de Deus e você percebeu que é uma moção de Deus, ou seja, uma moção do Espírito Santo, Deus vai te dar. E eu não sei você, mas a gente percebe, né? A gente percebe quando é de Deus, não percebe? A gente tem a percepção de quando é de Deus. A gente fala, nossa, isso aqui é de Deus, né? Hoje aconteceu uma coisa tão bonita, né? Conto esse pequeno testemunho só para que vocês entendam quando é a graça de Deus, né? Eu fui para a Itália, né? Fiquei um mês na Itália e a gente fez uma reunião lá para multiplicar, para multiplicar lá uma equipe de evangelização, né? E tá tudo certo. E aí a pessoa me apresentou, aí você acompanha aquele e tal. Só que aí a pessoa estava começando a participar das formações e ele percebeu que ele formou mal as pessoas. E que as pessoas que ele colocou para acompanhar, de fato, não era para acompanhar. E que ele estava, ao invés de ser um pai para a pessoa, ele estava sendo um paternalista, né? Sabe aquele paizão? Ah, não, sim, não, tudo bem, vai, relaxado, bolachão. Não, pega nada não, a pessoa faz errado. Pega nada não, é nós, sabe? Aquele jeitão bem relaxado. Aí o que ele percebeu? Ele falou, só tô eu aqui. De fato, ele tá com 12 casais, com ele 13, e só ele de coordenador e vice-coordenador, não tem mais ninguém para ajudar. E quando eu fui lá tinha um monte. Eu falei, caramba. Aí falou, puxa, e agora? O que a gente vai fazer? E aí pensa. E aí um fala uma coisa, aí eu falo outra, aí a gente vai escutando. Aí de repente, do nada, um veio com uma ideia. E aí quando aquela pessoa falou, todo mundo fez assim. Todo mundo se iluminou. Todo mundo percebeu, poxa, essa é a ideia justa. Essa é a ideia de Deus. Aí quando a gente falou com eles, o que vocês pensam? Não tem outra coisa para fazer. É isso. A gente pensou várias coisas, eles veio com várias propostas, mas na hora que foi colocando as coisas na conversa, debaixo da oração, quando antes de começar a reunião nós pedimos o Espírito Santo para iluminar, para que desse clareza, para que desse direção, para que pudesse abrir as portas para aquela situação. E de repente ali na conversa, debaixo da oração, Deus abriu.
Deus abriu, Deus mostrou o que Ele queria. Dá para entender como é forte, como é bonito? Quando a gente está debaixo da graça de Deus, Deus se manifesta. Amém?